Eu imagino que você cobre um valor ok pelos seus serviços, mas lá no fundo você sabe que você poderia cobrar muito mais pelo nível da entrega que você tem. Só que aí bate aquele medo de aumentar o preço e você não sabe exatamente por onde começar esse processo de cobrar mais caro. Ainda precisa lidar com aquele cliente que acha caro, mesmo você entregando muito mais do que a média do seu mercado, justamente pelo seu serviço ser personalizado e humanizado. Isso cansa, né? Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como virar esse jogo. Que bom te ter por aqui, meu nome é Ana Pina, eu sou estrategista de sites e mentora de posicionamento digital. E hoje eu trouxe 4 passos para você já sair desse vídeo aplicando e cobrando mais caro. Muitas empreendedoras têm dificuldade de justificar o preço mais alto que elas estão cobrando, que refletem o valor real dos seus serviços. E a verdade é que os clientes pagam um preço mais caro quando percebem um valor superior. Então, o primeiro passo para você cobrar mais caro é ter a clareza do seu público. Primeiro você precisa conhecer, definir e aprofundar o público que você quer atrair e que paga os seus serviços mais caros. Porque existe público para tudo. E se você não conhecer profundamente o seu público ideal, você não vai conseguir se comunicar com ele. É simples. E nem gerar a percepção de valor necessária para justificar o preço alto que você está cobrando. Então, quem é esse público? Começa respondendo essas seguintes perguntas. Em que região, cidade ou bolha seus clientes mais se concentram? Onde eles estão? E quando eu digo bolha, é no sentido de eles estão em feiras literárias? Eles estão na masterclass de algum parceiro que pode ser seu? Então, você pode ir até esses lugares, fazer parcerias e se posicionar e prospectar dentro dessas bolhas. Outra pergunta que é importante: o quanto eles estão dispostos a investir na sua solução? Você já fez uma pesquisa de mercado perguntando ali, geralmente, o quanto essas pessoas investem nesse tipo de solução? Se é geralmente R$1.000, se é geralmente R$5.000, se é geralmente R$10.000, para ter essa ideia de faixa. Ou você tá trabalhando no escuro. Outra pergunta a se fazer: o que os seus melhores clientes mais valorizam? É preço? É experiência? É excelência? É diferenciação? É personalização? É humanização? Outra pergunta a se fazer: qual é o momento de vida que essas pessoas costumam te procurar? É no momento em que elas já estão mais maduras, estabilizadas na carreira? Ou é no momento que elas estão em transição de carreira? Ou é no momento que elas estão se preparando para a maternidade, vão engravidar, estão grávidas, pós-parto? No momento que estão iniciando o mercado de trabalho? Em que momento de vida essas pessoas estão? Outra pergunta a se fazer: quais valores são importantes para essas pessoas? Se alinham com os seus valores? Por exemplo, segurança, estética, liberdade? Outra pergunta a se fazer: quais dores elas estão vivendo hoje e que você resolve? Outra pergunta: quais são os maiores sonhos, as maiores metas, os maiores resultados que elas estão mirando e focando a alcançar? Essas são só algumas perguntas importantes para você começar a identificar qual é o público que vai pagar mais caro de fato pelos seus serviços. Porque se você não acertar nisso daqui, não vai adiantar o que você fizer. Você sempre vai estar falando com pessoas desqualificadas, pessoas que não são público comprador. Então o primeiro passo é esse: qual é o público que de fato vai comprar, vai pagar mais caro para você? Me conta aqui nos comentários. Você sente que hoje você já tá falando com o cliente certo? Ou ainda tá muito genérico, meio nebuloso esse perfil de cliente? Você tá muito com base em vozes da sua cabeça? Você tem muito achismo? Eu acho que esse é o meu público. Como que tá por aí? Passo 2. Depois que você definiu o seu público, o que você precisa fazer é aumentar a sua percepção de valor. Uma venda bem feita começa antes do preço. Começa na percepção de valor, na primeira impressão. O que a pessoa sentiu, nesse ar que a pessoa sentiu assim que entrou em contato, assim que viu a sua marca. Sabe quando você entra numa loja e fala: nossa, ninguém falou nada com você. Você não viu o preço, não viu nada. Mas só de você pisar naquela loja, você sente um ar, né, uma vibe, uma percepção de fato. E quanto mais confiança você transmite nessa percepção, maior a chance da pessoa contratar o seu serviço. A percepção de valor chega antes de qualquer preço. Olha só esse exemplo que eu vou dar aqui na tela. Essa mulher, olha só, é a mesma pessoa, mas com percepções de valor completamente diferentes. E aí vamos supor que ambas são consultoras financeiras. Para qual delas
você pagaria um serviço de R$6.000 com mais facilidade? Para quem é mais provável que você pagaria esse preço? Óbvio que para a segunda, né? Porque perceba que ela continua usando amarelo, ela continua sorrindo, ela continua passando uma imagem simpática, ela continua com a mesma essência alegre, sorridente, mas cada uma tem uma postura diferente. Uma passa uma postura muito infantil, você não sente uma segurança para você confiar nessa profissional para cuidar do seu dinheiro. A outra já parece uma postura mais madura, uma postura mais segura, mais consciente. Essa é a força da percepção de valor. Então, para você analisar, olhando para o seu perfil do Instagram, para o seu site, você sente que tá muito amador ou realmente está passando um nível, um ar de profissionalismo, um ar de estrutura, de consolidação da sua autoridade. Esse é o ponto. E como aumentar a percepção de valor? Aqui não é só sobre foto, tá? Sobre você fazer um ensaio profissional, não. É sobre postura, é sobre tom de voz, é sobre trazer narrativas assertivas no seu posicionamento para você trazer nos seus conteúdos, nos seus anúncios. É a sua identidade visual, a forma como as suas ofertas estão embaladas no seu site. Peraí, você não tem um site? Em pleno 2026? Gente, peraí, né? Quem tem empresa tem que ter site. O site é a sua casa no digital, é a cara do seu negócio. Não vai me dizer que o Instagram é a cara do seu negócio não, hein? Pelo amor de Deus. Você não tem controle nenhum sobre o Instagram. Quem tem o controle do Instagram é o Mark Zuckerberg. Se ele decidir tirar a tomada, né? Se ele tropeçar no fio, o Instagram sai do ar. A gente perde ali o controle da rede, o algoritmo muda toda hora. É uma rede excelente? É, mas você não pode depender só dela para continuar sendo vista, para fazer com que o seu trabalho seja encontrado, seja visto, seja entendido na internet. E quando eu falo site, não é aquela coisa super engessada, corporativa, não. Nada mais é do que uma página com a sua narrativa, com a cara da sua marca, com a cara do seu trabalho, que é humanizado, que é personalizado, com a sua personalidade. Ou você vai querer mesmo ficar dependente e refém do Instagram para tudo? Passo 3. Visibilidade estratégica das suas ofertas. Você consegue aumentar os seus preços depois de fazer esses 2 passos anteriores que eu falei, dando visibilidade estratégica para os seus serviços mais caros no seu site, na sua página de vendas, na sua página de links. Porque se você quer alcançar novos clientes que percebam essa sua autoridade, que estejam dispostos a pagar pelo seu valor mais caro, tem que ter alguma ferramenta ali, algum site para endossar a sua seriedade, para mostrar que você já tem um trabalho estruturado, um método muito bem criado, um trabalho com essência, com personalização. E além de você poder usar esse site, esse link na bio das suas redes sociais, ele também te permite aparecer no Google, que é o maior buscador atualmente. As pessoas estão com problema na pesquisa no Google. E aí o seu site te permite aparecer novamente, seja no Google, seja com anúncios, seja nas redes sociais, depois que a pessoa achou você através de um vídeo que você publicou, e aí clica no seu link da bio, adivinha o que tem lá? Um site para ela poder se aprofundar nas suas ofertas, nos seus entregáveis, saber mais sobre você. Quando a pessoa busca pelo que você faz, ela te encontra. Isso é a visibilidade estratégica das suas ofertas, da sua estrutura de empresa, dos seus produtos. Isso muda o jogo. Se você tá gostando do que eu tô te trazendo aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque esse é o canal certo para você que quer aumentar a percepção de valor do seu trabalho e cobrar mais caro pelos seus serviços que são humanizados e personalizados. Tudo isso que eu falei aqui gera o efeito ancoragem. Preços mais altos podem transmitir uma qualidade mais alta e vice-versa. Uma qualidade mais alta, consequentemente, já gera uma percepção de deve ser um preço mais caro. Então você usa isso para atrair clientes que estão dispostos a investirem na sua excelência. Até porque o lead de mentoria, de serviços alto ticket, mais personalizados, é um público mais maduro, mais pronto para receber uma entrega de alto valor e pagar mais por isso. Agora, leads muito perdidos são mais difíceis de converter. E quando você dá visibilidade estratégica com o seu site, com o seu posicionamento, você prepara
prepara esse lead antes de passar o seu preço mais caro. E aí você torna ele mais certeiro e mais pronto para comprar. Antes de eu ir para o último passo, eu tenho um convite para te fazer. Se os seus clientes, quando encontram você, o seu material que você está divulgando, não te veem com autoridade, você se sente insegura ali de estar divulgando esse material, se eles ainda não estão percebendo a excelência que você entrega, e isso é justamente o que está te travando para poder cobrar mais caro, eu já te trago aqui uma provocação que é real. Os seus clientes podem estar fechando com seus concorrentes, com contratos que poderiam ser seus, justamente porque os concorrentes estão se posicionando com excelência, com profissionalismo, com destaque, com estrutura, com autoridade. Então, se é prioridade para você resolver isso, a solução dos seus problemas está aqui abaixo na descrição. É só clicar nos links. Bom, agora vamos para o quarto e último passo para você poder cobrar mais caro pelos seus serviços, que é definir estratégias financeiras de precificação. Depois que você fez tudo isso que eu te falei, de aumentar a percepção de valor, tá pronta de fato para receber essas pessoas, é importante você contar com um profissional qualificado de finanças para entender de forma personalizada, de forma que se aplique ao seu caso, ao seu nicho, ao seu modelo de negócio, à sua entrega, aos seus serviços, à sua esteira de serviços, a melhor forma de precificar os seus serviços. Isso é muito importante. Gostou do vídeo? Aproveita e assiste esses outros que estão aparecendo aqui na tela, que acredito que vão te ajudar bastante também. Beijo!